Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da PM do Paraná 2020. E nessa aula, pessoal, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim, vamos sair um pouquinho ali, ó. A tabela ao lado representa os dados de uma planilha do LibreOffice Calc. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da função igual procv, abre parênteses C7, ponto e vírgula B2, dois pontos E6, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula falso, levando em consideração que o valor de C7 é A003, letra A SP003, letra B B3, letra C filtro de ar, letra D R cifrão 15,40 e a letra E indisponível. Bem, pessoal, para resolver essa questão, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é separar só a planilha que ele citou, que é essa. Aqui ele diz, num dado momento, como informação importante para resolver a questão, ele diz assim, levando em consideração que o valor de C7 é A003. E aí vem a função procv. A função procv é uma função de procura vertical. O que significa ser uma procura vertical? Que ela vai procurar um determinado valor em um intervalo de dados. E depois vai retornar um outro valor relacionado a esse. Olha só como é que funciona. O primeiro argumento da função procv, e lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula, o primeiro argumento é o valor que eu desejo procurar, que nesse caso é C7, e como a questão bem disse, levando em conta que o valor de C7 é A003, então o valor que eu quero procurar é A003, que é o valor de C7. Agora, eu tenho que procurar esse valor na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento, que diz B2, dois pontos E6, que significa aqui da célula B2 até a célula E6, já que, deixa eu sair um pouquinho aqui da tela para vocês, ó, já que B2, dois pontos E6, o dois pontos significa intervalo. Então, quando ele diz B2, dois pontos E6, ele está dizendo da célula B2 até a célula E6. E a regra da função procv diz que eu só posso procurar o valor de C7 na primeira coluna desse intervalo. A primeira coluna do intervalo é essa aqui, a coluna B. Então, eu tenho que procurar o A003 aqui nesta primeira coluna do intervalo, que é a única que eu posso procurar. Porque a regra diz, só pode procurar o valor na primeira coluna do intervalo indicado. Bem, aqui está a primeira coluna do intervalo indicado. Tem o valor de C7, que é A003 aqui? Tem, tá aqui. Esse falso que está aqui, pessoal, no quarto argumento, indica que a função procv só vai dar uma resposta se ele encontrar o valor exato aqui na primeira coluna. Se não tivesse o valor exato, tendo falso aqui, daria uma mensagem de erro, de não disponível. Agora, se aqui tivesse escrito verdadeiro, mesmo não encontrando o valor exato, eu poderia procurar pelo valor mais próximo ou menor que ele. Então, esse falso só está dizendo que, se ele encontrar o valor exato, a função procv vai funcionar. Então, nesse caso, encontrei o valor 003 na primeira coluna do intervalo. Agora, esse 3 que aparece aqui no terceiro argumento, pessoal, significa terceira coluna, que é a coluna do resultado. Quer dizer que ele quer o resultado relacionado ao valor procurado na terceira coluna, relacionado ao valor procurado na terceira coluna do intervalo, sabendo que a primeira coluna do intervalo é a coluna B, a segunda coluna do intervalo é a coluna C e a terceira coluna do intervalo é a coluna D. Então, relacionado ao valor procurado na terceira coluna, aquele 3 significa a terceira coluna do resultado, então na terceira coluna eu encontro 15 com 40. Então 15 com 40, cifrão 15 com 40 tem que ser o resultado. Se ele tivesse colocado 4, aí seria a resposta indisponível. Se tivesse colocado 2, a resposta seria filtro de ar. Se tivesse colocado 1, a resposta seria o próprio A003. Mas esse 3 significa que ele quer o resultado da terceira coluna relacionado ao valor procurado. Relacionado ao valor procurado na terceira coluna do intervalo, eu encontro a cifrão 15,40, que então tem que ser a resposta e o gabarito dessa nossa questão. Isso a gente encontra ali na letra D de Dinamarca. Bem interessante aí a nossa função procv.
Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de aulas. Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!